Violência infantil. Em nossa segunda reportagem, você vai ver como as agressões sofridas por crianças e adolescentes podem influenciar no futuro e a luta de profissionais para mudar esta realidade. Crianças relatam o sofrimento e o sonho de ter uma vida melhor. O que eu achei legal é eu brincar, não ter nada de bater em casa. Em Corumbataí, ousadia. Bandidos explodem caixas eletrônicos próximo à delegacia. Eleições 2012. TV Claré realiza último debate com candidatos de Rio Claro. E ainda, a celebração marca o encerramento da primeira etapa do processo para a beatificação do irmão Roberto Giovanni. Boa noite. O Região Notícias começa com a segunda reportagem sobre violência contra crianças e adolescentes. Hoje você vai acompanhar como as agressões influenciam no futuro desses menores. Vai tratar do jeito que a pessoa tratou a gente. Eu queria que meus pais e minha mãe fossem diferentes com a minha irmã. Quem sofre agressões quando criança tem mais chances de adotar a violência como principal mecanismo de solução de conflitos quando adulto. É o que aponta a pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos da Violência da USP. Toda a violência sofrida na infância tende a refletir de alguma maneira na sociedade. Que a criança que apanha, ela aprende a bater. Então a tendência dela é que no futuro ela vá bater também. E o que a gente percebe muito nitidamente, que esses pais que hoje são os agressores, não só os pais, são pessoas que já apanharam também, que aprenderam com a violência e hoje são violentos da mesma maneira. Violência gera violência, porque se uma pessoa começar uma briga, a outra vai terminar. Os pais não podem ficar batendo nos filhos sem motivo. Primeiro tem que pensar antes de agir. O reflexo desta violência por muitas vezes pode ser observado mesmo antes da vítima chegar à vida adulta. Na Fundação Casa, instituição que executa medidas socioeducativas a adolescentes autores de atos infracionais, por exemplo, a maior parte dos internos sofreram algum tipo de violência. A criança, quando sofre qualquer tipo de violência, né, ela replica aquilo que ela aprendeu quando era criança. Então, o adolescente que era violento, que recebeu algum tipo de maltrato quando era criança, e ele está lá hoje internado por conta de um roubo com grave ameaça, com certeza ele teve onde se espelhar, né? Então, esses índices deixam a gente preocupado por conta exatamente disso, porque isso vai refletir no futuro em outros adolescentes, em outros adultos que vão ser violentos também. E como será o futuro das crianças e adolescentes que sofreram algum tipo de violência? Nós temos que ser otimistas e entender que nós vamos quebrar com esse ciclo da violência, né? Então eu acho que há alternativas através da educação, através do apoio às famílias, de nós tentarmos mostrar para essas crianças que, embora tenham sofrido violência, que é possível viver num mundo sem violência. É difícil de tirar, é um trabalho que os psicólogos e assistentes sociais é que vão trabalhando com eles e tentando minimizar essas situações no dia a dia deles. Apesar que não é um trabalho que nós efetivamente fazemos lá dentro da violência, porque nós já nos preocupamos com a própria medida em si, o que aconteceu para ele estar lá. Então, como aconteceu de ele estar lá, fazer ele refletir do porquê ele foi parar lá, é o nosso principal trabalho. Se o abuso ou a violência ou maus tratos, ele for assim denunciado, se ele for mencionado, né, e os órgãos puderem estar assim investigando, então, evidentemente que acredito que com o acompanhamento, com o tratamento, seja ele médico, medicamentoso, seja ele psicológico, seja ele de orientações e tudo mais, então evidentemente que a gente acredita que a criança possa ter condições, né, de superar determinados traumas, né, determinados probleminhas enfrentados, né? O que eu achei legal é eu brincar, não ter nada de bater em casa, não tem nenhuma coisa de bater, não tem nenhuma coisa de cinta, essas coisas. A violência só gera uma coisa, a violência só gera violência.
Como se viu nas duas reportagens especiais da TV Claré, infelizmente fica um trauma muito grande para essas crianças que sofrem agressões e o trabalho é delicado para mudar esta realidade. A Lei da Palmada, criada para proteger crianças e adolescentes de castigos físicos, chegou a ser aprovada na Câmara dos Deputados no ano passado, mas ainda deve passar pelo Senado para ser sancionada. Esta lei causa polêmica na sociedade, mas o que é evidente é que não podemos aceitar este tipo de situação. Qualquer violência contra crianças e adolescentes deve ser informada ao Conselho Tutelar. E nesta madrugada, bandidos fortemente armados explodiram caixas eletrônicos em Corumbataí. O assalto aconteceu era mais de 4 horas da manhã. Os alvos foram 2 agências bancárias na cidade de Corumbataí. Aparentemente eram 8 homens em 3 carros. E as explosões dos 2 caixas eletrônicos aconteceram simultaneamente. A informação que, princípio que a gente tem aí é que quem passou por nós foi um vigia da rua, que foi pego pelos ladrões aí, que usaram ele como um escudo humano. Ele relata aí as explosões que houve nos caixas, que foram praticamente simultâneos, e os bandidos efetuaram alguns disparos de arma. De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, o grupo estava fortemente armado, com fuzis, espingardas de calibre 12 e pistolas. Os indicativos mostram, né, que os roubos que vem acontecendo sempre com armamento mais pesado. É um grupo que já vem agindo nessa modalidade de crime. Eles deixam algumas características muito semelhantes a outros que ocorreram em dias anteriores. Esse foi um crime aqui na cidade que mostrou a ousadia desses indivíduos. Aqui ao meu lado está a agência bancária do Banco do Brasil, que teve um caixa eletrônico explodido. E ainda aqui no centro da cidade, do outro lado da rua, está a delegacia e o batalhão da Polícia Militar. Durante o momento do assalto, um dos indivíduos do grupo permaneceu na frente do batalhão e efetuou vários disparos para tentar impedir a saída dos policiais para atenderem a ocorrência. Ninguém ficou ferido e agora começam as investigações. As placas dos veículos são da região de Campinas. E a polícia já deteve um dos suspeitos desta ação registrada em Corumbataí. Como você vê aí nas imagens, a prisão ocorreu ainda durante a manhã desta quarta-feira. O homem de 27 anos foi preso em flagrante por roubo e formação de quadrilha. Segundo a polícia, ele reside na cidade de Campinas e foi encaminhado a uma unidade prisional da região. O suspeito já tem passagens por crime de roubo. O indivíduo foi abordado pela polícia rodoviária em um veículo Palio. Dentro do carro foram encontrados ainda 2 aparelhos celulares, pares de luvas e máscaras. Um outro veículo foi abandonado pela quadrilha e localizado pela polícia. Trata-se de um Astra Prata, com placa clonada, produto roubado em Campinas no dia 16 de agosto. O acusado preso hoje negou envolvimento com o assalto aos caixas eletrônicos em Corumbataí. Mudando de assunto, e nesta quinta-feira, por volta das 11 horas da manhã, o restaurante Bom Prato será inaugurado em Rio Claro. Rio Claro será a primeira cidade com menos de 200 mil habitantes a receber o restaurante popular Bom Prato. Com 650 metros de área construída, o prédio situado na Rua 1, entre as avenidas 8 e 10 no centro, passou por reformas e adaptações. No restaurante popular Bom Prato serão servidas refeições completas, com cardápios elaborados por nutricionistas. O valor cobrado pela refeição é o diferencial do projeto. O almoço é servido ao preço de R$1. E o Bom Prato também disponibilizará o café da manhã a 50 centavos. A inauguração, que acontece amanhã, contará com a presença do governador Geraldo Alckmin. Este prédio que você viu fica na Rua 1, com as ruas 8 e 10 no centro da cidade, foi todo reformado para receber o restaurante. E muitas pessoas devem ficar atentas no domingo, dia das eleições, ao se dirigirem até as zonas eleitorais, já que houveram algumas mudanças de endereços. Valéria Spinelli traz informações de Rio Claro. Aproximadamente 400 eleitores terão um novo local para votar em Rio Claro neste ano.
todos os inscritos na escola Sebastião Ambrósio, antes localizada na Rua 2, número 591, bairro Jardim Novo, foram transferidos para a escola Hélio Jorge dos Santos, localizada na Avenida 2, número 428, no interior do Complexo Educacional do Jardim Novo. Lembrando que neste domingo, dia 7 de outubro, o eleitor tem das 8 da manhã às 5 horas da tarde para comparecer à sua sessão eleitoral, sem esquecer, é claro, da obrigatoriedade de apresentar o título de eleitor e também o documento de identificação com foto. Valéria Spinelli para o Região Notícias. Confira agora a agenda dos candidatos a prefeito de Rio Claro para esta quinta-feira. Do Ultimare da coligação Frente Progressista, durante a manhã faz visitas diversas. Durante a tarde, visita ao comércio. E às 7 da noite tem comício no centro, Rua 1 com Avenida 2. Nevoeiro Júnior da coligação Todos por Rio Claro, às 8h30 da manhã, faz visita a estabelecimento comercial na Vila Alemã. Às 7h30 da noite tem culto na Assembleia de Deus no Jardim Nova Rio Claro. O candidato Cláudio de Mauro, da coligação Experiência Juventude, às 6h30, faz visita em porta de fábricas. Às 8 horas tem reunião de avaliação e organização da campanha. Às 9 horas tem encontro com candidatos a vereador, apoiadores e lideranças comunitárias. Às 10h30 faz visita a empresas. À 1h30 da tarde faz visita a comitês familiares de cidadania e participação. Às 2 horas da tarde tem caminhada da cidadania no Benjamin de Castro. E às 7 horas da noite, comício da cidadania no Benjamin de Castro, Avenida 8, próximo ao posto de saúde. Mário Zaia, do PSB, nesta quinta-feira, trata de assuntos particulares. Esses são os compromissos para amanhã, mas daqui a pouco os candidatos a prefeito de Rio Claro devem chegar à sede da TV Claré para o último debate que acontece nesta noite. Quem traz os detalhes é o repórter Leonardo Bauer, que está no estúdio onde vai acontecer o encontro. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Janaína. Boa noite a todos. O debate começa às 22 horas e vai ser o quinto e último entre os candidatos à prefeitura de Rio Claro. O debate vai ter o mesmo formato em que os outros, com o tema segurança. Vão ser 5 blocos em que os candidatos vão responder perguntas entre si e também de jornalistas. Um bloco vai ser destinado ao tema livre e eles vão responder perguntas entre si. Lembrando mais uma vez, então, o debate começa ao vivo aqui na TV Claré às 22 horas. Os 4 candidatos já confirmaram presença. 22 horas ao vivo, o quinto e último debate aqui na TV Claré. Janaína. E ontem a Igreja Católica concluiu a primeira etapa do processo diocesano para a beatificação do irmão Roberto Giovanni. Centenas de pessoas lotaram o Santuário Nossa Senhora do Desterro, em Casa Branca, para o encerramento do processo diocesano de beatificação do irmão Roberto Giovanni. Antes da missa, os restos mortais dos servos de Deus percorreram as ruas de Casa Branca em uma caravana. Em seguida, eles retornaram ao santuário, um dos momentos mais emocionantes da cerimônia. Os familiares não conseguiam esconder a emoção. Todo mundo que conhecia o irmão Roberto gostava muito dele. Ele só distribuía bênçãos e orações. Ele tinha muito, é um homem de Deus mesmo. É uma emoção muito grande, o coração está batendo muito forte. Mas é também uma alegria muito grande, porque a gente acha que ele realmente merece tudo isso que está sendo feito por ele. Embora ele fosse achar que não. É um momento emocionante para toda a família. E para a gente que conviveu com o irmão Roberto, a gente sabe o quanto ele era bom. Era uma pessoa humilde, mas que tinha uma riqueza tremenda. Ele tinha o reino do céu. Na cerimônia, não foi difícil encontrar pessoas que conviveram com o irmão Roberto. E ao lembrar do servo de Deus, 3 palavras eram sempre usadas: humildade, caridade e fé. Seu Benedito conviveu 54 anos com o irmão Roberto e conta um milagre que ele presenciou. Eu, pessoalmente, eu recebi uma graça de Deus através do meu querido irmão Roberto. Eu tenho uma filha minha que hoje ela mora em Boituva. Ela estava com câncer e estava numa situação terrível com câncer. Precisava fazer
imputação do seio, etc. Eu ouvi o irmão Roberto falando para mim, ele prostrado ali onde que ele estava sepultado aqui na nossa igreja aqui. Eu ouvi uma voz dele, falou para mim, olha, é melhor você chorar de alegria do que sorrir de tristeza. A sua filha não tem mais doença de câncer. Daqui a 3 dias, eu fui verificar com a minha filha, ela não tem mais, essa é uma graça que eu alcancei de irmão Roberto. Durante 10 anos, Sérgio foi o médico do irmão Roberto. Como costumava fazer com todo mundo, ele enviou cartas a Sérgio. Resolveu relatar parte delas em um livro. Eu tive a felicidade de conhecer o irmão Roberto nos últimos anos de sua vida e como médico eu o assisti durante mais de 10 anos. E dessa convivência surgiu assim um relacionamento de amizade, de respeito, e ele sempre que podia, em algumas ocasiões especiais, ele costumava escrever muitas cartas. Eu recebi mais de 30 cartas e foi aonde, por ocasião da sua morte, a gente pensou em poder registrar esses momentos, esses escritos, que são verdadeiros ensinamentos. Então, a ideia do livro nasceu com esse propósito, resgatar aquilo que ele deixou escrito. Após o término do processo diocesano, 2 relatórios vão ser enviados até Roma no próximo dia 5. Eles vão ser analisados pelo Vaticano minuciosamente. Após isso, um milagre vai ter que ser comprovado do irmão Roberto para ele ser beatificado. Toda essa documentação, o laudo da exumação, tudo isso vai para Roma. Roma vai analisar isso. Analisado, Roma vai dar uma posição. Em latim chama-se positio. Uma posição reconhecendo que o irmão Roberto, ou não, mas a gente creia que sim, reconhecendo que o irmão Roberto viveu o evangelho em caráter heróico, ou seja, viveu o evangelho ao extremo. E a partir daí, então, sendo isso positivo, ele recebe título de venerável, aí se procura um milagre acontecido após a morte dele para beatificação. Sendo isso positivo, ele recebe título de venerável, aí se procura um milagre acontecido após a morte dele para beatificação. E hoje foi dia de festa na Guarda Mirim de Rio Claro. A instituição comemora 51 anos de atuação na cidade e atinge em todo este período uma história de sucesso. São 51 anos de história em Rio Claro, formando os jovens para o mercado de trabalho. Jair ingressou na Guarda Mirim em 1977 e foi até 1980. Com o primeiro emprego no fórum, foi o que despertou o interesse na profissão de advogado. Tomei gosto, primeiro na mente, entendendo, raciocinando o que era a profissão da advocacia. E esse entendimento desceu ao meu coração e eu me encantei com a profissão. E depois de muito esforço, muita luta, apoio da família, eu me tornei advogado. Já faz aí 15 anos que eu advogo. E graças a Deus tem dado certo. Hoje, ele se orgulha e reconhece o papel importante que esses profissionais cumprem na vida de um jovem. A Guarda Mirim hoje é um organismo absolutamente diferente do que era. A Guarda Mirim cresceu, a Guarda Mirim ela se estruturou de tal forma que eu confesso a vocês, eu não lembro e não consigo imaginar um outro órgão tão bem estruturado como é a Guarda Mirim, no mesmo sentido de oferecer trabalho aos adolescentes, nesse programa quase que de estágio. E mesmo depois de 5 décadas, a instituição continua formando os jovens. Gabriela passou pelo curso e agora começa em seu primeiro emprego. Momento de muita ansiedade. Minha expectativa está bem grande, né? Vou trabalhar numa área que eu gosto, assim, me interessei bastante e vou colocar em prática o que eu aprendi no curso. Com uma grande estrutura, foi
foi classificada a guarda-mirim mais organizada do Brasil. O curso de preparação abrange todos os critérios exigidos em uma empresa. Esses jovens aprendem aqui com a gente apresentação pessoal, civismo, informática, a língua portuguesa, inglês, tudo aquilo que ele pode encontrar assim, no primeiro emprego. Então, nós vamos estar instruindo esses jovens, capacitando esses jovens, melhor dizendo, para que a hora que ele entrar no mercado de trabalho, ele tenha uma condição melhor para desenvolver toda a sua capacidade. Desde 2011, uma lei municipal instituiu o dia 3 de outubro como o Dia do Guarda-Mirim no calendário municipal de Rio Claro. Aqui são 180 aprendizes que agora buscam uma vaga em uma das 110 empresas colaboradoras. O curso dura cerca de 6 meses. E após isso, os jovens são encaminhados para o mercado de trabalho e permanecem por 2 anos. Aprendo a ter responsabilidade, saber conversar, saber lidar com as pessoas, saber conversar em público. Aprende bastante coisa para quando começar a trabalhar você vai ter uma boa expectativa, a expectativa é bem boa. A concorrência para uma vaga é grande. Cada ano, a Guarda-Mirim recebe cerca de 1.000 inscrições. Após um processo seletivo, o candidato à vaga é escolhido. As inscrições da Guarda-Mirim são sempre uma vez por ano e ela abre agora no mês de outubro, do dia 15 ao dia 20, para os jovens nascidos nos meses de julho de 97 a junho de 98, que estejam cursando a partir da 8ª série em 2012. Para essas inscrições, o jovem ele deve trazer xerox do RG ou da certidão de nascimento, o comprovante de residência e um olerite de todos que trabalham na casa. Quem consegue tem o porquê comemorar. Me sinto muito privilegiada porque foram 900 inscritos e 180 conseguiram, então eu me sinto muito privilegiada. Minhas expectativas são as melhores, quero crescer profissionalmente. Hoje, completando 51 anos, a instituição conta com 700 jovens, mais de 400 já no mercado de trabalho. Parabéns por este trabalho na cidade. Se você quer fazer parte deste projeto, a Guarda-Mirim de Rio Claro fica na Avenida Brasil, número 600, na Vila Martins. O Região Notícias de hoje fica por aqui. Não deixe de acompanhar logo mais o debate entre os candidatos à Prefeitura de Rio Claro. Outras informações você encontra em nosso portal na internet, tvclaré.com. Uma boa noite para você. Até amanhã.